Boa noite, gente. Hoje a gente vai apresentar de forma clara, objetiva e didática um pouco mais sobre o artigo 4º e 5º da DL 267. A administração federal é composta por duas grandes estruturas, a direta e a indireta. Vamos ver os incisos de cada artigo? No artigo 4º, a administração federal compreende: primeiro, a administração direta, que se constituiu dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Segundo, a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: A. Autarquias. B. Empresas públicas. C. Sociedades de economia mista. D. Fundações públicas, incluídos pela Lei nº 7.596, de 1987. Parágrafo único. As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área da competência estiver enquadrada sua principal atividade, remunerada pela Lei nº 7.596, de 1987. A administração direta é formada pelos órgãos públicos que estão diretamente ligados ao governo. E a indireta é formada por órgãos públicos também, só que eles têm a sua independência... sua independência jurídica. Eles não precisam de um terceiro para representá-los. Alguns exemplos da administração direta são os gabinetes dos ministros, as secretarias dentro de um ministério, a Secretaria da Educação Básica, o Ministério da Educação, os departamentos da Polícia Federal, subordinados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a Casa Civil da Presidência da República. A seguir, vamos conferir 4 tipos de entidades, que essas sim são definidas pelo artigo 5º da Constituição da DL 267. Bom, no artigo 5º, para os devidos fins, é considerado... Artigo 5º. Para os fins desta lei, considera-se: 1. Autarquia. O serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública, que requeram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. 2. Empresa pública. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 69. 3. Sociedade de economia mista. É a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividades econômicas sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou à entidade da administração indireta. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 69. 4. Fundação pública. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeados por recursos da União e de outras fontes, incluído pela Lei nº 7.596, de 87. Para uma melhor compreensão, vamos explicar melhor sobre os tipos de entidade de cada inciso. Autarquias. Imagine um órgão do governo que precisa de mais liberdade para fazer seu trabalho. A autarquia é como se fosse uma empresa do governo, criada por lei com seu próprio dinheiro e regras, para realizar tarefas importantes para a sociedade. Bom, alguns exemplos de autarquias são o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, que é responsável pela gestão das aposentadorias e outros benefícios, o Banco Central do Brasil, o ABACEM, que é responsável pela política monetária e a fiscalização do sistema financeiro. As universidades federais, como o FMG, a USP, também são consideradas autarquias e são responsáveis pelo ensino superior, pesquisa e extensão também de estudos. E as agências reguladoras, como a Anatel, a Anvisa, a ANEEL, que é responsável por regular e fiscalizar também setores específicos. Empresas públicas. É uma empresa do governo que pode ter diferentes formas, como uma empresa normal.
mas o dinheiro dela vem todo do governo. Ela existe para fazer coisas que o governo acha importante, seja por necessidade ou por ser mais prático. Como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que atua como banco público e agente operador de políticas sociais, os Correios também, que são responsáveis pelos serviços serviços postais, e a Casa da Moeda do Brasil, que é responsável pela produção de células e também de moedas. Sociedades de economia mista. É parecida com a empresa pública, mas ela tem uma diferença. Parte do dinheiro dela vem de outras pessoas, não só do governo. O governo é dono da maior parte das ações, mas outras pessoas também podem ter um pedacinho dela. Geralmente ela funciona como uma empresa normal buscando lucro. Pois é, isso mesmo. Assim como a Petrobras, né, que atua na exploração de produção, refino, transporte e comercialização do petróleo e gás. O Banco do Brasil também, a SA, que é um banco de grande parte com participação majoritária da União, e a Eletrobras também, que é responsável do setor elétrico brasileiro. Fundações públicas é uma organização sem fins lucrativos criada com autorização do governo para realizar atividades importantes para a sociedade, como educação, pesquisa ou cultura. Ela tem autonomia para administrar seu patrimônio e receber recursos do governo e de outras fontes. Tipo a Fundação Oswaldo Cruz, que é um instituto de pesquisa e desenvolvimento em saúde pública, a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, que é responsável pela política indigenista do governo federal, e as fundações universitárias, de apoio à pesquisa e extensão também. Agora vamos falar um pouco dos chamados parágrafos adicionais, que delimitam e especificam cada inciso. Parágrafos adicionais. Parágrafo 1º. No terceiro inciso, quando a atividade for submetida a regime de monopólio estatal, a maioria acionária caberá apenas à União, em caráter permanente. Parágrafo 2º. O Poder Executivo enquadrará as entidades da administração indireta existentes nas categorias constantes deste artigo. Parágrafo 3º. As entidades que se trata do inciso 4º deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública em Constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhe aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às funções, incluído pela Lei nº 7.596, de 1987. Agora que a gente lê os parágrafos, eu vou dar uma explicadinha neles rapidinho. O parágrafo 1º, se a empresa pública ou a sociedade da economia mista atuar, lembra, a economia mista é quando o governo tem majoritariamente as ações, mas eles ainda têm um pouco do público investindo e tendo esse tipo de poder. Só o governo que pode atuar no estilo monopólio, onde ele comanda. As empresas privadas não têm esse mesmo direito. Parágrafo 2º, que é o governo decide qual categoria cada órgão da administração indireta se encaixa. Não é as próprias empresas, não são os próprios órgãos indiretos que se decidem. Eles têm que ser avaliados e o próprio governo vai decidir a categoria individual. E no parágrafo 3º, as fundações públicas se tornam reais, assim, elas realmente só começam a ser válidas, prestativas, quando sua criação é registrada em cartório, como se criassem uma PJ. Elas só passam a ser funcionais e reais e existirem depois de serem registradas em cartório. Então, recapitulando, a administração direta é o núcleo central do governo. A indireta é para pessoas que têm mais personalidades próprias e mais autonomia. Agora, então, vocês já sabem a diferença entre autarquias, empresas públicas, sociedade da economia mista, fundações públicas e como elas aplicam pelo artigo 4º e 5º da DL 267. Bom, gente, esse foi um pouco do nosso vídeo, explicando um pouco melhor também dos artigos 4 e 5º da DL 267. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.